Então, vamos começar mais uma sessão didática. Agradecer já aos fisioterapeutas convidados aqui para falar, viu, Lu? Olha a responsabilidade. Nossa Senhora, vou falar bobagem aqui. De um tema tão importante. E vou passar para você então, Lu. Ótimo. Se puder abrir a câmera. Uai, tá aberto, vocês estão me vendo? A gente não tá não, mas tudo bem. Vai lá. Não? Uai, enfim. Então, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Luísa. Eu sou clínica formada em março desse ano, preceptora aí da Clínica Médica do Estágio de Urgência e Emergência do Odilon. E hoje eu vou falar sobre imobilização no paciente crítico, que é um tema bastante relevante, como a gente vai poder ver. E a ideia dessa aula, eu fiz baseada mais como um just-in-time, mas para ser mais didática possível. E aí a gente vai destrinchando ao longo da aula, se tiverem dúvidas, e com certeza com os comentários da equipe especialista aí que está acompanhando a aula. A ideia da aula surgiu, então, inicialmente, quando a gente era ainda um CTI Covid, a gente se deparava com vários pacientes em situação de instabilidade, tanto respiratória quanto hemodinâmica, e aí não era infrequente a gente ouvir a pergunta de que tinha aquele paciente que a gente não podia nem olhar para ele, porque ele estava muito instável. Então, a gente não podia mobilizar, ele estava contraindicada essa mobilização e essa ideia era perpetuada a cada plantão. E aí surgiu a dúvida de que se realmente esses pacientes que tinham condição de instabilidade hemodinâmica, seja por uso de droga vasoativa, seja por instabilidade cardíaca, mesmo por frequência cardíaca alterada, ou instabilidade neurológica, ou até mesmo respiratória, se esses pacientes eles teriam realmente contraindicação à mobilização no leito, fazer aquele esquema de mobilização restrita. A gente sabe que, da relevância do tema, a gente sabe que a restrição ao leito, ela gera várias repercussões clínicas, assim, a principal dela, que é a mais amplamente sabida, é a úlcera de pressão, então aqueles pacientes que ficam mais restritos ao leito, tanto pela questão física mesmo, né, de gravidade e de proeminências ósseas, eles estão mais propensos a desenvolver úlcera de pressão em toda aquela região de contato, de maior pressão mesmo pelo peso corporal, juntamente com outras coisas, né? Tem um edema gravitacional associado, que deixa a pele mais friável, junto com a questão de instabilidade, que diminui perfusão capilar tecidual e da pele, então deixa a pele também mais friável, desencadeando toda essa propensão a desenvolver úlceras. Mas, além dessa, que é a mais conhecida, a gente tem outras também repercussões daquele paciente que fica restrito ao leito, principalmente naqueles gravemente enfermos, que são a questão respiratória, principalmente a telectasia de lobo inferior, bilateral, assim, porque eles estão mais na região posterior, também com relação, que está juntamente associado com a pneumonia associada à ventilação mecânica, tanto pela própria telectasia, com dificuldade de mobilização de secreção, quanto pela alteração da cabeceira, que às vezes não fica no grau que a gente fala, né, daqueles pacientes instáveis e com necessidade de manter uma cabeceira elevada pelo menos a 30 graus. Do ponto de vista do sistema musculoesquelético, a gente tem tanto alteração de atrofia muscular, quanto até de perda, mesmo sem atrofia, perda muscular, que vai repercutir até a longo prazo, mais de um ano de evolução. Assim, a gente tem estudos que mostram que aqueles pacientes que têm essa tetaparesia do doente crítico, né, que é essa perda muscular global, eles têm uma dificuldade de reabilitação que pode repercutir até um ano depois da alta hospitalar. Do ponto de vista cardiovascular, a gente tem alterações tanto de questão de hipotensão postural, que eu vou até falar um pouquinho mais para frente, quanto alteração microvascular, que a gente sabe que existe, instabilidade cardíaca por alteração do sistema mesmo, que ele não consegue se reabilitar.
do tromboembolismo venoso, que está muito relacionado com a tríade Virchow mesmo, né, que a questão do imobilismo gera uma situação de maior predisposição à coagulabilidade sanguínea, e também tem estudos falando de alteração metabólica, principalmente questão de alteração de glicemia de jejum, também com aumento de resistência de insulina periférica, mas isso não está muito, não tem a resposta assim, fisiopatológica do porquê disso, a gente não sabe porquê, mas isso já é visto que acontece. No Odilon, no SOTEI-5, né, a gente tem uma a escala MOB, que a gente fala, que a gente tem usado muito nas corridas de leito, quem está acompanhando a gente sabe dessa escala, e que essa escala, basicamente, ela, se eu tiver errado aí, vocês me corrijam, mas ela tem esses 5 itens. Se o paciente for MOB1, é aquele paciente que não movimenta, ele não auxilia na mudança de decúbito. O paciente que tem MOB2, ele tem uma movimentação apendicular, mesmo que seja discreta, ele pode auxiliar um pouquinho na descompressão quando a gente for fazer essa mudança de leito. No MOB3, é aquele paciente que assenta à beira do leito. O MOB4 é aquele paciente que consegue já ficar em ortostatismo para fazer a transferência do leito até a poltrona e consegue assentar na poltrona. E o 5 é aquele paciente que já consegue deambular, quando a gente consegue ver lá no CTI-5 os meninos brilhando com a deambulação dos nossos pacientes. Mas, mesmo sendo um tema que a gente sabe que a restrição do leito é tão danosa assim, a gente vê que, mesmo assim, a gente tem uma cultura, uma ideia enraizada mesmo de que naqueles pacientes que estão instáveis hemodinamicamente, seja principalmente naqueles que estão em uso de droga vasoativa, a gente tem a ideia, e isso é perpetuado mesmo entre as equipes, de que aquele paciente ele deveria ficar restrito ao leito. E aí surgiu a dúvida mesmo clínica se realmente existe algum dado, alguma evidência que suporta essa dúvida, que suporta essa ideia. E aí, como em toda dúvida clínica que a gente tem, a gente vai seguir a pirâmide de Haynes, né? Primeiro nos grandes sumários, depois nas meta-análises e guidelines, e depois nos estudos individuais. E aí, quando a gente entra nos grandes sumários, primeiro o UpToDate, ele fala a seguinte, ele não tem uma página específica, pelo menos eu não encontrei uma página específica naqueles pacientes com instabilidade hemodinâmica, mas ele tem uma página de mobilização precoce naquele paciente em terapia intensiva. Então, a recomendação deles, principalmente para prevenir aquela síndrome pós-terapia intensiva, é de superficializar a sedação e mobilizar os pacientes o mais rápido possível, principalmente, idealmente, no primeiro dia, que o paciente estiver internado na terapia intensiva, desde que ele estiver estável do ponto de vista cardiovascular, respiratório e neurológico. E aí ele faz a ressalva de que que aqueles pacientes que estão com doses estáveis ou em desmame de vasopressor, independente da dose, que ele não fala, e também que aqueles pacientes que já estão em VM em fase mais estável, eles não devem ser barreiras à mobilização. Isso ele fala com base em recomendações da Sociedade Americana de Cirurgia Torácica, mas lá no guideline da Sociedade Americana, eles não falam muito bem o perfil de pacientes que eles consideram instáveis do ponto de vista desses 3 sistemas. Quando a gente vai ver no Dynamed, ele também não tem uma página específica, a página específica é semelhante à do UpToDate, é daqueles pacientes com uma síndrome pós-CTI mesmo. E aí, para a prevenção dessa síndrome, ele também recomenda uma reabilitação e mobilização precoce para melhorar a qualidade de vida a longo prazo daqueles pacientes em terapia intensiva. E aí, para suportar essa recomendação, ele cita essa revisão sistemática que foi publicada em 2016 na revista de medicina intensiva, de cuidados intensivos, que foi uma meta-análise com mais ou menos 1.700 pacientes, que viu que a mobilização precoce por curtos períodos, seja por 30 minutos,
ela é suficiente para melhorar a qualidade de vida a longo prazo. E aí que foi o que teve maior evidência mesmo de benefício. Então, é por isso que o Dynamate faz essa recomendação. Mas, nessa meta-análise, eles não dividem o grupo de paciente. Ele fala que o grupo de paciente foi semelhante nos dois grupos, mas ele não divide a característica de cada paciente quando a gente vai ver na descrição do estudo. Então, a gente não sabe também, naqueles pacientes instáveis hemodinamicamente, se a mobilização no leito ela estaria segura ou não. E aí, quando a gente vai ver os estudos, os estudos individuais e consenso, a gente se deparou com esse estudo publicado em 2018, é um estudo com muitas críticas, assim, é um estudo pequeno, com 34 pacientes, que dividiu 17 pacientes com a intervenção, que é a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, e os outros 17 com pacientes com restrição em decúbito por 8 horas, que é o período do plantão, que eles trocam plantão lá na Indonésia. Mas o que ele trouxe de dado interessante é o seguinte, que mesmo com esse N pequeno de pessoa, esse N pequeno de pacientes, que a gente não consegue extrapolar para a nossa realidade, ele trouxe uma quebra já um pouco de tabu e problematizou um pouco essa questão de restrição ao leito. Quando ele foi ver os resultados, ele viu que em todos os dados, todos os parâmetros hemodinâmicos para avaliação de estabilidade hemodinâmica, seja frequência respiratória, PAM e saturimetria, nos dois grupos não houve diferença estatística entre os dois grupos. Então, e o perfil de pacientes, eu esqueci de comentar, eles usaram até 10 microgramas por quilo minuto de noradrenalina, todos os dois perfis de pacientes, sendo que a maioria estava com menos de um micrograma por quilo minuto de uso de amina vasativa. Mas o que ele trouxe mais, e além disso, além desse dado que ajuda a gente a quebrar esse tabu um pouco, mesmo a gente não conseguindo fazer essa extrapolação para o nosso perfil de pacientes, ele fala que aqueles pacientes que têm, que tem essa alteração desses parâmetros imediata, isso não deve ser uma medida para a gente suspender a mobilização no leito. A gente tem que esperar por volta de 5 a 10 minutos para recuperação, isso por sistema. Ele cita vários sistemas, assim, a explicação fisiopatológica para isso, principalmente na correlação do sistema nervoso central com o sistema cardiovascular. E aí ele fala que a gente geralmente demora de 5 a 10 minutos para poder ter essa recuperação. Então, aqueles pacientes que têm uma instabilidade, tanto respiratória quanto hemodinâmica, não deve ser de imediato suspenso essa mobilização, a não ser que a gente não consiga ter outras medidas para a gente poder fazer essa recuperação da instabilidade. Ou seja, por exemplo, o paciente está na VM e aí instabiliza do ponto de vista respiratório, a gente poderia aumentar a FO2 até ele conseguir recuperar de 5 a 10 minutos, depois a gente vai ver se essa recuperação, se essa instabilidade ela é prolongada ou não, se a gente consegue voltar aos parâmetros iniciais. E a mesma coisa naqueles pacientes com o uso de droga vasativa, eles aumentam a amina vasativa e aí a gente consegue reduzir isso depois de 10 minutos, depois do paciente ter feito essa recuperação intrínseca dele mesmo. Outro dado importante que ele fala, que ele cita lá no estudo, é que o seguinte, ele já tem estudos, principalmente de... Nossa, desculpa, gente. Não é Covid, não, é só porque eu estou falando mesmo. E aí, que ele fala o seguinte, que aqueles pacientes que estão... Que tem um estudo que, na verdade, é um estudo de astronautas que fala que aqueles astronautas que estavam em gravidade zero, quando eles voltaram para a gravidade da Terra, eles demoraram dias para poder ter uma recuperação do sistema
tanto de questão de hipotensão postural, quanto do sistema cardiovascular por inteiro. E a ideia é a mesma para a gente extrapolar para aqueles pacientes com mobilização restrita, que aqueles pacientes que ficam sem alteração gravitacional, se a gente não estimular isso deles, a gente gera uma predisposição a ter uma maior dificuldade de recuperação dessa recuperação intrínseca mesmo do corpo. Então, a gente deixando ele restrito ao leito, a gente piora essa parte hemodinâmica dele por conta desse desequilíbrio gravitacional que a gente está gerando, né? Mas um outro estudo que ajudou, que é mais interessante, é esse consenso publicado numa revista de enfermagem, que foi publicado em 2013, e ele trouxe uma frase bastante interessante, que é a seguinte, ele fala assim, ó, em geral, todos os pacientes em terapia intensiva, eles têm que ser mobilizados até eles darem uma razão para não serem. Então, a gente não deve assumir que o paciente é muito instável. Ficou faltando C aí, mas você deve permitir que o paciente falhe. Essa é a ideia, a gente vai gerar a gente vai fazer essa mobilização, fazer o teste com o paciente, aí se o paciente realmente não recuperar ou não tolerar, aí a gente vai falar que ele não tolera mudança de decúbito, mas também que essa instabilidade, né, ela não é duradoura. Então, essa ideia da gente propagar isso de plantão para plantão, ela está errada, ela tem que ser avaliada a cada troca de plantão. E aí ele faz as seguintes ressalvas, assim, para a gente poder determinar essa questão de mobilização no leito, a gente tem que entender primeiro o basal do paciente, e aí se a gente fez essa mobilização, o paciente teve alteração, a gente vai determinar se essas alterações vão ser esperadas para aquele perfil de paciente, por motivo dele estar internado, pelas comorbidades que ele tem, pela idade, seja por todo uma questão multidimensional do paciente mesmo, e a gente vai determinar aquela questão do tempo de recuperação até o basal que a gente já conseguiu entender previamente. Então, o tempo que ele determina é por volta de 10 minutos, mas ele fala assim que dependendo de cada paciente pode ser até de 20 minutos, que às vezes aqueles pacientes, por exemplo, que submeteram, não é nosso caso, né, mas submeteram a cirurgia cardíaca e tem uma dessaturação depois de mudança de decúbito, ele tem uma recuperação mais lenta mesmo. Então, aqueles pacientes, se eles não recuperarem após 20 minutos, que a gente vai considerar que eles estão instáveis hemodinamicamente para a gente poder contraindicar essa mudança de decúbito. E aí, de resultado, assim, não é um estudo, né, é um consenso, então, ele, na verdade, ele não separou os pacientes em grupo intervenção e grupo controle, como a gente está acostumado, mas ele fez uma revisão dos estudos que a gente tem disponíveis, junto com uma opinião de especialistas, e aí gerou esse consenso, o total foram 11 especialistas, e aí gerou esse consenso de recomendações. Essa primeira ressalva que eles falam que é possível mobilizar quase todos os pacientes criticamente enfermos, sem o risco de mudanças potencialmente fatais, foi quase unânime essa recomendação, e eles falam também que algumas situações, em alguns tipos de pacientes, que podem não ser posicionados devido ao risco de mudança potencialmente fatal no status hemodinâmico. Então, é que eu vou falar mais para frente quais que são as instabilidades. E aí que a gente não tem, a instabilidade vai envolver mudanças tanto no sistema respiratório, quanto cardiovascular, quanto neurológico, mas a gente não tem parâmetros hemodinâmicos específicos que vão contraindicar a mudança de decúbito, que a gente não tem evidência para isso. Infelizmente, a gente não tem nenhum estudo que fala assim, se eu mudei tanto de frequência cardíaca, se eu mudei tanto de PAM, se eu mudei tanto de cetometria, então, realmente, nesses casos, eu não vou conseguir mobilizar os pacientes. A gente não tem esse dado objetivo. A gente vai ter outros critérios para poder avaliar.
E aí, esses critérios que vão indicar para a gente que o paciente está muito instável para mobilizar vão ser aqueles pacientes que estão em processo ativo de ressuscitação volêmica, então, estou fazendo aquela ressuscitação, então, aquele paciente não tem condição de mudança de decúbito naquela hora, ou aqueles pacientes com hemorragia ativa, principalmente gastrointestinal ou neurológica, ou então aqueles pacientes que eles citam muito lá de cirurgia cardíaca também, aqueles pacientes com arritmia, mas desde que com repercussão clínica, então eles ressalvam lá que aqueles pacientes, por exemplo, com FA, que não tem repercussão, isso não seria contraindicação, ou então uma taquicardia sinusal sem repercussão clínica também não seria contraindicação à mobilização no leito. E, como eles falam o tempo inteiro, que essa ausência de recuperação dos parâmetros hemodinâmicos depois de 10 minutos também seria uma contraindicação, na verdade, uma indicação de que o paciente está muito instável para mobilizar. E tem um outro tipo de pacientes, são aqueles pacientes com fraturas, que aí são pacientes específicos, né? E aí eles falam que eles teriam que ser discutidos com a equipe assistente específica, principalmente fratura de coluna e de pelve. E aí, infelizmente, assim, igual eu falei, a gente não tem muitos estudos para poder determinar a segurança, né, da mobilização, mas a gente sabe que a mobilização ela vai ser essencial para a recuperação e melhora da sobrevida a longo prazo. Então, a gente não tem uma evidência específica para falar que a mobilização do leito está contraindicada, mas a depender desses casos selecionados que eu falei. E aí a gente vai ter que individualizar cada serviço. Então, a gente vai ter que gerar um protocolo do nosso serviço para poder guiar e alinhar nosso cuidado. E aí, como sugestão de protocolo, eu peguei bem como base desse último consenso que eu falei agora, e aí que fala que aqueles pacientes que estão aqueles pacientes, se ele estiver muito instável, o que seria muito instável? Todos esses 4 itens que eu até acabei de mencionar, que essa arritmia com repercussão clínica, uma ressuscitação volêmica ativa, uma hemorragia ativa, essa não recuperação dos parâmetros após 10 minutos, se ele não tiver nenhum desses, eu vou mobilizar de 2 em 2 horas. Independente da dose de amina vasativa, independente de parâmetro da VM, se não tem um critério específico para a gente poder afirmar sobre isso. A não ser que, assim, o paciente esteja em curva de piora, né? A amina estiver em ascensão franca, aí são casos selecionados que a gente tem que rediscutir. E aí, se ele tiver qualquer um desses itens, a gente vai para essa próxima página. Para essa próxima página, que a gente vai ter que, igual eu falei, reavaliar esses critérios de instabilidade, esses 4 critérios a cada troca de plantão, então não é uma coisa para ser passada na troca de plantão, é uma coisa para ser reavaliada, e a gente tem medidas para a gente poder prevenir todas aqueles danos da restrição ao leito. Então, a gente pode promover mínimas descompressões com redistribuição do peso corporal, e aí ele sugere, na verdade, a cada 30 minutos. Só que a gente sabe que a nossa realidade é bem diferente, a gente provavelmente não conseguiria, então eu sugeri a cada pelo menos 1 hora, já seria suficiente. E aí essa redistribuição do peso corporal, a gente vai, junto com isso, reposicionar a cabeça, os braços e as pernas a cada 1 hora também. E uma sugestão que eles falam, que é a ideia de mobilizar o paciente devagar no leito. E como seria isso? Aqui está a descrição. Ele fala para virar o paciente de 10 a 15 graus e pausar a cada 15 segundos, sempre olhando para o monitor, vendo qual alteração que eu estou percebendo nessa mudança, e aí continuar virando progressivamente até atingir a posição lateral para fazer a higiene corporal que está prevista para aquele horário. E aí a gente vai voltar para a posição de mais ou menos 30 graus usando cobertor, ele sugere travesseiro lá, mas a gente sabe que a gente usa mais cobertor, lençol para posicionar o paciente. E aí a gente vai monitorizar essa resposta hemodinâmica de mudança de decúbito pelos próximos 10 minutos de recuperação. Essa é uma sugestão de protocolo. E aí, só para finalizar, assim, só reforçando que, infelizmente, a gente não tem evidência de que a gente vai contraindicar essa mobilização no leito,
E aí isso reforça para a gente que a gente tem que ser cada vez mais ativo nisso. Então, o MOB entrou na corrida de leito mais para reforçar essa ideia para a gente, de que a mobilização ela tem que estar no checklist do paciente, porque é um dado, assim como dieta, assim como úlcera de pressão, assim como o dispositivos, ela é muito importante, tão importante quanto, talvez até mais, e porque gera também danos de mortalidade também a longo prazo. Então, a gente sempre tem que pensar nisso e reiterar isso para a gente promover o melhor cuidado do paciente. E é isso. Muito obrigada. Não sei se eu falei rápido, mas é isso. E aí, está todo mundo convidado a dar palpite, críticas e sugestões. O povo bateu palma, né? Só que o microfone ficou fechado aqui. Nossa, uma aula muito esperada essa, né, Lu? Desde abril que eu tô te enrolando. Talvez. O Ramon também deu clap pelo chat. Aproveitar que, assim, tema extremamente importante, né, gente? Eu não sei se vocês compreendem a importância do tema. Ou, Lu, se você quiser parar de compartilhar a tela. Tá. Mas isso foi muito falado na época da pandemia, né? Porque a gente teve muita úlcera de pressão, né, nos pacientes, porque lugares viraram CTI de uma hora para outra, e aí essa coisa da mudança de decúbito que talvez a gente precise dar mais atenção, até mesmo no CTI, em outros setores ficou ainda mais em voga, né, assim. Então, aproveitar o Luiz aqui, se você quiser também falar alguma coisa, como fisioterapeuta, né, porque acho que também para vocês devem ter tido alguns dados bem interessantes, né, Luiz? Aqui, essa proposta mesmo de mudar a cada 10 segundos, 15 segundos, isso aí é uma... A gente sempre fica naquela coisa, né? Quando o técnico de enfermagem chega para a gente e fala, pode dar banho no paciente? A gente nunca sabe o que responde, né? Tipo assim, meu Deus, a Nora está a 80 ml/hora, será que pode? Aí é mais fácil falar não, né? Não, melhor não. Faz só um banho de gato, né? Faz só uma higiene ali nos locais mais importantes. Mas aí a gente está vendo, né, Lu, que tem recurso, tem outras possibilidades. Chega mais para você falar, o povo de casa escutar. Aí, fui conversar com a Nath, até uma questão assim, que a gente estava... Esse paradigma de quebrar e não pode mobilizar, que não pode evitar questão assim, de tirar o paciente da cama. Então, assim, a Lu falou a questão do Covid ali, e realmente o Covid trouxe vários desafios para a gente, né? Porque o paciente estava ali, às vezes ele não estava estável, aí você começava a mobilizar, do nada ele caía e ficava extremamente grave, né? Mas isso aí a gente não pode ver também como um muro para não mobilizar esse paciente. Vou aproveitar aqui o gancho do MOB que vocês usaram aqui. A gente vê que o MOB 1, ele enquadra naquele protocolo que a Lu apresentou ali, né? Que é praticamente a mudança de decúbito, mobilização bem de leve. Então, assim, porque é aquele paciente que não está cooperativo, não tem força muscular e não tem funcionalidade, né? E está instável. Então, assim, esses são os 4 eixos que a gente olha no nosso protocolo, que é a cooperação, a estabilidade, a força muscular e a funcionalidade do paciente. Então, assim, realmente, esse paradigma de quebrar, assim, você está, igual a Lara falou, Nora a 80. Pode, mas assim, a gente vê que na hora do banho, não é virar, vai virando aos poucos, é dar aquela virada de uma vez só, né? Aí haja organismo para isso. Então, realmente, a gente precisa estar conversando isso no dia a dia, entre equipes aí, porque a úlcera, ela mostra muito, mas a perda muscular, com 6 horas de imobilização, a gente já tem perda muscular. Então, assim, coisa que talvez vai afetar bastante na reabilitação depois,
aquele paciente que não tolera ficar sentado depois. E o COVID, paciente, mobilizar no COVID foi um desafio muito grande, assim, porque a gente avaliava, tinha condição, né, e depois o paciente realmente não aguentava. Então, assim, e o medo, né, do desconhecido, esse paciente que está com nora, vai poder mobilizar, que está, às vezes, então, realmente a gente tem que levar isso para a gente, de que mobilizar vai estar ajudando, tá? Eu não sei se o foco aqui foi mais do paciente grave, né? Porque A dúvida, o que acontece? Teve um evento adverso, né, que foi feito na época do Covid, que o poli virou um CTI do dia para a noite, né? E a gente agradece muito essa notificação de evento adverso, porque realmente a gente começou a dar mais atenção para esse assunto de mobilização, né? Principalmente no CTI, porque hoje no poli, os pacientes, a ideia de uma sala de emergência é vem e vai embora, vai para algum outro lugar. Então, onde que a gente tem que falar mais disso é em setor de paciente crítico, que está ficando muitos dias mesmo. E aí, a Covid mostrou isso também, né? Fora a empatia que a gente exerceu, assim, né? Os pacientes sem poder receber visita, as visitas sem poder entrar, ter que fazer chamada online, a gente passou a olhar também, peraí, esse paciente está aqui deitado, sem mudar de decúbito, como é que ruim, né? Que é ele ficar aqui sem nem fazer uma descompressão. E aí a gente começou até a falar desses conceitos que não eram tão, né? Então tá, não pode mudar de decúbito, mas pode fazer uma descompressão intermitente? É claro para vocês esse conceito? Que existe essa opção. A gente põe o coxinho e faz uma descompressão. E isso já vai ajudar a evitar a úlcera de pressão. Então, eu acho que essas nomenclaturas, essas opções, elas têm que aparecer mais. Porque a gente está muito restrito. A mudança de decúbito a cada 2 horas, mudança de decúbito a cada 3 horas. E o resto, quando não puder mudar? Igual, isso aqui foi maravilhoso. Eu acho que o ponto-chave, né, Lu, é essa recomendação mesmo para mim. Assim, o que eu vou levar de ponto-chave são essas opções. Quando não dá para fazer mudança de decúbito, primeiro, né, não dá para ter resposta sim e não para tudo. A maioria não é sim e não. Sempre vai ter que dar uma outra opção. E existem outras opções. Existe essa descompressão, existe essa mudança do decúbito parecendo um reloginho bem lentinho. Eu acho que é meio no pausa, né? Ontem a gente estava falando daquela música Pausa, o mundo precisa de pausa. Parar de fazer. Então, peraí, o banho desse paciente vai demorar mais do que meia hora. O dele vai demorar 50 minutos, porque eu vou ter que fazer esse reloginho com pausas mais frequentes para que ele não descompense. E não ser aquele, igual o Luiz está falando, né? Imagina alguém virar a gente desse jeito. A gente também vai descompensar, né? Mesmo que for psicologicamente, a gente vai. Às vezes a gente percebe muito isso no prona, né? Você vira, porque não dá para você vir. Você faz ali, faz intermitente, mas mesmo assim é uma mudança muito drástica. Aí fica muito claro os 10 a 15 minutos de recuperação para a gente, quando prona o paciente, né? Você se espera ali para ver tudo, então fica mais claro. Agora, sim, essa mobilização realmente é importantíssima para evitar essas lesões. E agora, a grande barreira que todos nós temos que vencer é a barreira da nossa visão mesmo. Assim, será que esse paciente dá para mobilizar? Porque essa é a pergunta que a gente tem que levar para a gente. Porque na hora que você fala assim, ó, o paciente está com dreno de tórax, está com tubo, está com nora 5, a primeira pergunta é, mas ele está com nora, você vai sentar ele, você vai mobilizar ele? Então, assim, isso é do técnico, do enfermeiro, às vezes até do médico também, até do fisioterapeuta. A gente passa no céu, mas isso aí, será que dá para sentar? Então, assim, eu acho que essa visão, assim, que essa nora que não tem, desde que ele esteja estável à base da droga, dá para a gente mexer com o paciente. Não vai querer fazer uma corrida com o paciente, mas dá para sentar e a gente dá para mobilizá-lo. E é discutir isso no dia a dia, eu acho assim, essa função de divulgar isso, principalmente para a equipe de enfermagem, porque a rotina do CTI é uma rotina muito toque de caixa, né? Muito de produção, né? E por isso que dá certo. Você faz a linha de produção e vai dando certo ali. Por isso que a gente consegue dar essa rotina. Mas a gente às vezes tem que dar uma parada ali e falar assim, ó, vamos mudar aqui um pouquinho aqui, porque eu falo que
até hoje, quando a gente vai sentar paciente, que às vezes está entubado, que não tem nem droga, nem nada, todo mundo assusta. E não era para a gente estar assustando com isso mais. Quem Porque nunca assustou com o Luiz fazendo caminhadas com o paciente entubado, empurrando o ventilador, né, então, gente? se você for pegar a revisão, a gente vê que já tem bastante, já tem mais de década de questão de indicação de mobilização do paciente entubado. E às vezes, às vezes aquele paciente que está com nora 2, desmamando 3, para sentar esse paciente, para convencer a equipe, é uma luta. Então, assim, eu acho que levar isso aí para todo mundo, para difundir, deixar isso o mais natural possível, é conversar no dia a dia. Gente, ó, a Nath falou, a moda agora está na corrida, eu acho que é importantíssimo de sempre na corrida, então, ó, esse dá para mobilizar, dá para sentar, vamos avaliar, porque isso vai puxando outras coisas que a equipe não está acostumada a ver, né? Então, assim, eu acho que a grande mensagem é essa, a gente está sempre discutindo a mobilização. Se a gente for pensar, já tem estudos hoje mostrando mobilização com redução de mortalidade, redução de delírio. Então, assim, realmente é um tema que eu acho que vai cada vez ficar mais presente no dia a dia da terapia intensiva, né? Então, assim, eu falo que o sonho de todos os terapeutas é chegar no CTI e ver todo mundo sentado, né? Os 10 leitos sentados lá. Então, assim, eu acho que a mensagem era essa, Renata. Eu acho que o MOB 1 é aquele paciente estável, que não está cooperativo, só para reforçar, para linkar aqui que eu vi que está usando agora, para passar para o MOB 2, o paciente tem que estar cooperativo. Então, assim, aquele paciente que não é cooperativo, ele pode ter força, tudo, mas se ele não está cooperativo, não dá para ele passar para o MOB 2. Então, assim, é esses eixos do MOB que a gente tem que pensar, assim, porque é a funcionalidade, a força muscular, a cooperação. E estável, né? Estabilidade. Então, esse protocolo que a Lu apresentou, que realmente ele encaixa perfeitamente no nosso MOB 1. Né? E é isso que a gente precisa dar mais atenção, né? Isso. É isso, cada vez um cuidado mais multidisciplinar, olhando mais pelo paciente, dando mais empatia e reduzindo eventos adversos. Acho que essa é a mensagem, né, Lu? Quer falar alguma coisa para fechar? Que o nosso tempo aqui já é. Brigadão, linda a sua aula, vai ser muito útil aí. Obrigada, gente. Para os dias. Acho que o Luiz falou tudo e você falou tudo, hein? Acho que não tem muito mais para acrescentar, não. Você que falou tudo, gente. Só bateu palma, né, Luiz? Tá. Obrigada, gente. Deixa eu encerrar a reunião aqui. Obrigadinho. Ah, obrigada.